irmãos podem sentar. Muito obrigado. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Versículos 6 ao 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 15. Após a leitura, os irmãos que puderem permanecer com a sua Bíblia aberta nesse texto, o façam. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Está escrito: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Curve a sua cabeça. Senhor, que o teu Santo Espírito, que inspirou esta palavra, seja o mesmo a iluminar a nossa mente para compreendê-la essa noite. E que à medida, Senhor, que o Senhor por teu Espírito nos dê a compreensão da tua palavra, que nós sejamos edificados, fortalecidos, melhor preparados para te servirmos e fazermos a tua obra. Abençoe o teu povo esta noite, a tua igreja, a tua eleita, Senhor, com a tua presença, com a alegria do teu Espírito Santo. E à medida que a tua palavra é ministrada, o teu Espírito que habita entre nós esteja operando, vidas sendo salvas, convencidas, curadas, batizadas com o Espírito Santo e fortalecidas, meu Deus, para a glória do teu nome. Te pedimos e por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, com base neste texto sagrado, eu quero trazer a palavra de Deus sob o seguinte tema: princípios do serviço no reino de Deus.
princípios do serviço no reino de Deus. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, como algumas outras que ele escreveu, entre elas Gálatas e Colossenses, são cartas conhecidas como cartas-resposta, pois foram escritas para trazer resposta, solução a problemas que aconteciam naquelas igrejas e acerca dos quais Paulo recebeu a notícia. Recebeu de alguma forma a informação desses problemas que haviam naquela igreja ou naquelas igrejas. E entre essas cartas, consideradas como cartas-respostas, está a primeira carta aos Coríntios. Paulo recebeu notícias de algumas situações que estavam acontecendo dentro daquela igreja, e Paulo, enquanto estava na cidade de Éfeso, redigiu esta carta para trazer resposta aos irmãos acerca de algumas perguntas que eles tinham, bem como trazer solução para alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E de todos os problemas, que eram muitos, que estavam acontecendo na igreja de Corinto, aquele que Paulo toma mais tempo para tratar, para doutrinar e para, por meio da palavra, trazer a cura e a solução, é o problema da divisão. A igreja de Corinto era uma igreja que, não obstante fosse uma igreja agraciada por Deus, por uma quantidade enorme de manifestações espirituais, de maneira muito mais evidente, os dons de profecia e variedade de línguas. Embora fosse uma igreja agraciada com essas manifestações espirituais, de maneira sobeja, a ponto de Paulo ver a necessidade de colocar uma ordem no culto, conforme está no capítulo 14, embora fosse uma igreja marcada com essas manifestações espirituais, por outro lado, era uma igreja dividida. Era uma igreja que estava, infelizmente, dividida em seu próprio meio. Haviam irmãos crentes que haviam aderido a um partidarismo pastoral. Havia aqueles que diziam que eram de Paulo, porque possivelmente haviam sido ganhos por ele quando ele plantou essa igreja. Havia aqueles que diziam que eram discípulos de Apolo, porque possivelmente foram discipulados por Apolo quando este chegou em Corinto e era poderoso nas Escrituras. Haviam aqueles que eram partidários de Pedro, que possivelmente eram crentes que eram judeus, que haviam se convertido a Cristo, e por Pedro ser o apóstolo, conhecido como apóstolo da circuncisão, haviam aderido de alguma forma ao partido de Pedro, ou de alguma forma defendiam o ministério de Pedro e rejeitavam aqueles que eram de Apolo e de Paulo. E havia o grupo de Cristo, que eu sempre digo que era o pior de todos, porque aqueles que diziam que era de Cristo, eram aqueles que não queriam papo, conversa, nem com Apolo, nem com Paulo e nem com Pedro. Era aquele grupo que dizia: não, o meu negócio é só com Jesus e eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, eu sou dono da minha vida e ninguém manda em mim. Esse é o pior grupo, esse é o mais hipócrita. É aquele que acha que por ter Cristo na vida não necessita de guias espirituais para lhes instruir. E Paulo, mesmo sabendo que havia dentro daquela igreja um grupo que dizia que era dele, Paulo, ele vê a necessidade de esclarecer algumas verdades para aqueles irmãos. E Paulo, por inspiração do Espírito Santo,
ele faz isso de algumas formas. E entre essas formas, Paulo, ele cura, ou tenta de alguma forma, por meio da palavra, trazer cura àquela divisão, apresentando aos irmãos qual é o modelo de serviço, de trabalho no reino de Deus. Como que de fato o trabalho, a obra de Deus deve ser feita? Quais os princípios que regem o trabalho, a obra, o ministério, o serviço cristão? E Paulo faz isso para lembrar aqueles irmãos que eles não tinham necessidade de, no meio da igreja, criar este tipo de celeuma, de briga, de concorrência, porque ele, Paulo, e o irmão Apolo e o Pedro eram apenas parte dos servos de Deus que estavam fazendo a sua obra, e não necessitavam de seguidores, mas sim de homens e mulheres que fossem fiéis a Deus e que o servissem ao Senhor de todo o coração. Por isso, Paulo lembra aos irmãos qual é o modelo de trabalho que de fato glorifica a Deus, bendiz ao nome do Senhor. E Paulo faz isso a partir do versículo 6. Paulo nos apresenta alguns princípios que norteiam, que dirigem o reino, ou serviço, ou trabalho no reino de Deus. E como todos nós fomos chamados para servir, ou no sentido do ofício, aqueles que foram separados para o serviço do Senhor, como Paulo e Barnabé foram, ou no sentido de que todos nós somos servos de Deus, chamados para servir. Essas lições, portanto, servem para nós também, não apenas para os obreiros, não apenas para os trabalhadores de ofício, mas para a igreja de Cristo, que é a comunidade daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, não por meio de suas obras, mas foram feitos em Cristo Jesus, como Paulo disse no capítulo 2, verso 10 de Efésios, para as boas obras. Todos nós, portanto, fomos chamados para servir, e os princípios que Paulo apresenta sobre o serviço no reino de Deus, vale para todos nós. E de olho na sua Bíblia, eu quero mostrar quais são alguns desses princípios para nós essa noite. Primeiro princípio, verso 6, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou. Paulo diz: eu plantei, eu fiz o meu trabalho, e Apolo fez o trabalho dele. Lembre-se, a igreja estava dividida, porque haviam partidos que diziam que era de Paulo, outros que diziam que eram de Apolo. Aí Paulo chega diante dos irmãos e diz: lembrem-se de uma coisa, eu e Apolo não somos concorrentes. Eu e Apolo não estamos competindo. Nós, eu e ele, somos cooperadores no reino de Deus. Eu e Paulo não somos concorrentes. Eu e Apolo não estamos competindo para ver quem faz mais, quem trabalha melhor, quem ganhou mais vidas, quem tem mais seguidores. Eu e Apolo somos cooperadores no reino de Deus. Apenas isso. Ele fez a parte dele, regou. Eu fiz a minha parte, plantei. Mas o crescimento veio da parte do Deus Todo-Poderoso. Primeiro princípio que Paulo nos apresenta sobre o serviço no reino de Deus é que no serviço no reino não há lugar para o espírito de competição. Não há lugar para o espírito de concorrência. Paulo e Apolo não são concorrentes, são cooperadores. Nós não fomos chamados para competir, mas para trabalhar
juntos, visando a glória do Deus Todo-Poderoso. E neste princípio, ninguém é melhor do que ninguém. Alguns foram mais agraciados, com mais dons do que outros, mas todos estão trabalhando para um fim comum, para o crescimento do reino, para a edificação da igreja, para a glória de Deus, para a alegria do seu povo e para o alcance das almas por meio do Evangelho de Cristo Jesus. No reino de Deus, no serviço do reino, não há espaço para concorrência, não há espaço para competição. Há alguns que foram chamados para plantar, outros para regar, outros para edificar, outros para ensinar, outros para pregar, outros foram chamados para trabalhar em algum serviço braçal da igreja e fazem isso com muita alegria, e todos fazem para que Deus seja glorificado e para que o reino de Deus cresça. Não há espaço para concorrência e competição no reino do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse para os discípulos: aqueles que se assenhoreiam no mundo o fazem de tal forma que subjugam aqueles que estão abaixo de si. Mas entre vós não será assim. Antes, quem quiser ser grande, seja servo de todos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Segundo, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. O segundo princípio que Paulo nos apresenta sobre o serviço do reino é que no serviço do reino de Deus há trabalho pronto para todos os que queiram trabalhar. Todos nós fomos chamados por Deus para fazer algo para o reino de Deus. Todos nós fomos separados por Deus para trabalhar na sua obra. Todos nós fomos chamados, convocados pelo Senhor para sermos servos que trabalham no seu reino, que trabalham ao bem de sua obra. Paulo diz: no reino de Deus há lugar para aqueles que plantam, há lugar para aqueles que regam, há lugar para aqueles a quem Deus manifesta o dom de profecia, da palavra do conhecimento, os dons de curar, a operação de maravilhas. Há aqueles que foram chamados com o dom de ensino, há aqueles que foram chamados de alguma forma para proclamar a palavra como profetas, mas todo o povo de Deus, os Apolos e os Paulos da igreja, foram chamados para fazer alguma coisa no reino do Deus Todo-Poderoso, de modo que dentro do reino não há essa ideia de um crente inútil, que não serve para nada. É só um crente de banco. Não, todos nós fomos chamados por Deus para fazermos algo no reino de... Todos nós fomos convocados por Deus para trabalharmos na sua obra. E eu peço a Deus que nesta noite o seu Espírito Santo testifique ao teu coração, lembrando a você daquele dom, daquele talento que você enterrou debaixo do altar da tua negligência. Lembre-se, Deus colocou uma responsabilidade em tua mão, um trabalho em tua mão. Há trabalho pronto para ti, cristão. Arregace essas mangas, faça a obra de Deus para a glória e louvor do seu bendito nome. Aleluia. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Terceiro princípio, Paulo diz no verso 6 ainda: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
O terceiro princípio do serviço no reino de Deus, meus irmãos, é que nós não podemos nos esquecer de que o sucesso do nosso trabalho é dado por Deus. Deus é quem opera o crescimento. Nós devemos nos preparar, e devemos de fato, para melhor servirmos a Deus. Quanto mais preparo, melhor. Mas não perca, não tire da sua mente esta verdade tão simples, mas tão eficaz que Paulo apresenta. Eu plantei, fiz a minha parte, Apolo regou, fez a parte dele, mas o crescimento, quem deu foi Deus. Deus fez crescer, Deus fez prosperar, Deus fez acontecer. Nós, portanto, como Paulo e Apolo, somos chamados para mover as mãos e trabalhar, mas somente Deus é o edificador. Nós somos chamados a lançar as sementes e regar, mas só Deus pode fazer brotar. Quando, meus irmãos, nós operamos a ferramenta que Deus colocou em nossas mãos, Deus, Ele opera os resultados. Há uma frase que o nobre pastor Francisco gosta de citar: quando nós trabalhamos, Deus, Ele também entra em ação. Quando nós oramos, Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está trabalhando. Nós fazendo a nossa parte, orando e trabalhando, e Deus concedendo os resultados. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Deus deu o resultado, Deus fez prosperar, Deus deu o sucesso devido. Quarto, olha o verso 7, Paulo diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Permita-me lhe dizer algo mais. Se o crescimento é operado por Deus, se o sucesso do trabalho é dado por Deus, se quem dá os resultados é Deus, se quem faz é Deus, se quando você prega é Deus que opera, se quando você canta e o céu se abre, é Deus que abre o céu, se quando você ora e Jesus batiza com o Espírito Santo, é Ele quem está fazendo. Pergunta é: por que te orgulhas? Por que permite que a soberba entre no teu coração? Se é Deus que dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega, como disse Paulo, são alguma coisa. O quarto princípio do reino é esse: que no serviço do reino, meus irmãos, não há lugar para estrelismo. Não há lugar para estrelismo, não há lugar para gente que quer aparecer mais do que Jesus. Nós não fomos chamados para evidenciar o nosso nome. Nós fomos chamados para evidenciar o nome de Jesus. Nós não fomos chamados para tornar o nosso nome conhecido. Nós fomos chamados para fazer o nome de Cristo conhecido diante de todos os povos. Nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. É Deus quem dá o crescimento. E tudo o que Ele faz por nós, por intermédio de nós, Ele o faz por sua graça. Graça, 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 graça. Paulo diz no verso de número 10: segundo a graça de Deus que me foi dada. O que eu faço, o faço pela graça. Os dons que o Senhor manifesta sobre mim, o faz pela sua graça. Os resultados que Ele dá, o faz pela sua graça. De modo que não sobra nenhuma fagulha de glória para mim. Como disse o salmista no Salmo 115, não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome
da glória, por amor da tua benignidade, por amor da tua misericórdia, porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe apraz. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. No entanto, embora Deus, e aqui está a graça, embora Deus é aquele quem dá os resultados e que opera por meio de nós, por sua graça, que faz as coisas segundo a sua vontade e poder, Deus, embora fazendo tudo por meio de nós, operando, dando sucesso, dando resultado, Deus ainda nos agraciará com galardões. Deus ainda vai nos recompensar pelo que fizemos. Deus ainda vai chegar diante de nós naquele grande dia, quando a igreja for arrebatada, sumir desta terra, quando ouvir o toque da trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, os vivos serem transformados, e como um só rebanho e um povo, encontrarmos com o Senhor nos ares, estará posto diante de nós o grande tribunal de Cristo, e o justo juiz nos coroará. Aleluia! O justo juiz deporá as nossas cruzes e colocará sobre nós uma coroa, e dirá: vinde agora, vinde, benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que vos está preparado desde a eternidade. Vai olhar para o nosso trabalho, vai julgá-lo segundo a sua onisciência, vai avaliar o nosso trabalho, e aqueles que trabalharam, cujas obras são descritas no capítulo 3 e versículo de número 12, como ouro, prata e pedras preciosas, que são as obras que glorificam a Deus. Aqueles que fizeram a obra pelas motivações corretas e para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, serão galardoados, recompensados naquele grande dia. E esse é o último princípio do serviço no reino. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa está reservada diante de Deus. A recompensa pelo nosso trabalho está guardada diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso trabalhe, 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 não para que os homens lhe vejam, mas para que Deus seja glorificado. Não para que o teu nome apareça, mas para que o nome de Deus seja evidenciado. E naquele grande dia do tribunal de Cristo, em que coisas encobertas serão descobertas, em que segredos serão revelados, o dia das grandes surpresas, você será recompensado, você será galardoado pelo Deus Todo-Poderoso e Gracioso. Por isso trabalhe com alegria, para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade de servir no teu reino. Aleluia, de fazer a tua obra, de trabalhar, ó Pai, para ti. Tu és tão gracioso que ainda nos recompensará por tua graça. Pai, a ti louvamos esta noite. Ao teu nome exaltamos e bendizemos, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Ajuda-nos a assim te servirmos. Ajuda-nos a assim fazermos para a glória do teu santo nome, para a edificação do teu povo, para o crescimento do teu reino. Amém. Deus abençoe. Pastor Francisco, muito obrigado pela oportunidade e pela coragem. Aleluia.
Glória a Deus. Quantos receberam esta palavra e glorifica o nome de Jesus? Vamos ouvir a nossa banda, louvar o Senhor nosso Deus, e o vocal da congregação Hebron. Durante a canção desses dois hinos, vamos louvar a Deus com uma grande oferta, irmãos, para o trabalho do Senhor. Banda louvando o Senhor e depois vocal da congregação Hebron. Os nossos obreiros colham a oferta em nome de Jesus. Após os louvores, pastor João Torres com as informações sobre o nosso Conemage. Aleluia. Saudando toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Te adoramos, Senhor.